Olá pessoal, tudo bem? Jornalista Luiz Mendonça passando por aqui. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, né? Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que dia, nem que tempo você vai ver esse vídeo. Eu tô passando por aqui hoje, no nosso canal da Rede TV Web Cacilândia, para a gente conversar um pouquinho, contar a minha trajetória um pouco para você poder entender, né? Eu que sou natural da fronteira de Ponta Porã e a gente começou há muito tempo atrás no jornalismo, no meio policial. Eu já trabalhei em alguns sites, já tive um jornal, né, que era semanalmente, esse jornal impresso, um jornal que era distribuído nas bancas e também tive vários sites e rádios, já tive passagem por algumas rádios, né? Enfim, já fiz alguns trabalhos de freelance para TV. Então eu vim de uma região de fronteira, onde a criminalidade, o crime organizado, infelizmente em região de fronteira, por exemplo, como Ponta Porã, há muita morte, pistolagem, serviço de pistolagem, né? Uma vida, principalmente na região de fronteira, ela não vale nada, porque as pessoas cometem um crime ali e elas invadem, né? Ela se evade ali para o país vizinho, para o Paraguai, e a polícia não pode investigar. Então a maioria dos crimes que acontecem na região de fronteira, elas não são elucidadas justamente porque tem essa grande dificuldade, né? É, é, Crime organizado, pistolagem, narcotráfico, enfim, muita droga, né? Então, a gente vê muito isso na região de fronteira. Mas, pessoal, mas você sabe o que é pior do que tudo isso junto? Eu não estou aqui generalizando, não. Eu vim do meio policial e eu me lembro que um amigo meu, jornalista, ele falava: eu tenho muito mais medo de muitos políticos do que das facções criminosas, das organizações criminosas, né? Eu me lembro que um jornalista, não vou citar o nome dele aqui, até mataram ele. Ele dizia: eu tenho mais medo, né? Eu tenho mais medo de ser morto por um político, né? Ou de ser prejudicado por um político do que pelas próprias facções criminosas, pelo crime organizado, pelas facções, né? Não estamos aqui generalizando. Há muitos políticos bons, né? Há muitos políticos que são honestos, que trabalham pelo povo, mas há muitos políticos corruptos, há muitos políticos que usam a maquiagem, né? Ele se maqueia e ele usa uma máscara, né? De bom moço, enfim, né? Para enganar, para mentir, né? Para poder continuar se beneficiando, porque a máquina pública é o melhor lugar que um político pode estar, né? Tem suas benfeitorias, tem as suas manobras que são feitas, né? Enfim, há muitas coisas erradas que são feitas no meio político, né? A gente vê aí corrupção, fraude, a gente vê muitas coisas no meio político. E aí eu vou citar um exemplo aqui lá do passado de Hitler, né? Você vê que Hitler ele ele levou milhões de judeus, né, 6 milhões de judeus pro Holocausto, matou muitos judeus, milhões, né, milhares de judeus no Holocausto. E Hitler, uma vez para mostrar, Hitler pegou uma galinha, ele exemplificou aquela galinha, ele pegou aquela galinha, ele estava no meio dos seus apoiadores, daquelas pessoas que seguiam a sua psicopatia, a sua loucura, e Hitler pegou uma galinha na mão e disse para aquelas pessoas que estavam ali: então agora vocês vão observar o que vai acontecer. E ele pegou aquela galinha, né, e ele começou a despenar aquela galinha viva, começou a arrancar as penas daquela galinha, aquela galinha começou a sangrar, porque viva, né? Então, você imagina a dor daquela galinha. Ele pegou aquela galinha e viva, ele começou a despenar aquela galinha, né?
e de repente ele pegou e falou assim, não, agora vem a melhor parte, observe. E ele soltou aquela galinha toda sangrando, toda sem pena, toda ferida, toda machucada, e ele segurou nas suas mãos um punhado de trigo, e ele começou a soltar aquele trigo, e aquela galinha vinha, né, porque ela estava toda machucada, estava ferida, né, estava toda dilacerada devido à crueldade, né, do que Hitler havia feito, né, para ela, mas ela continuou, tipo assim, mas aquele trigo, né, que Hitler soltou, fez com que ela se tornasse escrava, então ela foi ali em busca de um pouco de comida, ficou ciscando, então ele foi jogando e aquela galinha vinha seguindo ele. Então quantas pessoas são omissas, né? Quantas pessoas, mas eu não sou corrupto, mas o pior pecado é da omissão. Mas eu não pratico corrupção, eu não roubo, eu não mato ninguém. Mas sabe qual é o pior pecado? É o pecado da omissão, é o pecado daquela pessoa que sabe de muitas coisas e fica calada. Daquelas pessoas, por isso que Jesus diz, bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça, né? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Então estou passando aqui nesse vídeo para dizer para você, eu nunca esqueci do que esse amigo meu falou. A pior situação não é do narcotráfico, não é das organizações criminosas, são os políticos que querem doutrinar as pessoas, né? Que não quer que ninguém diverge, que não quer que ninguém discorda das suas loucuras, né, de políticos, que não quer que ninguém discorde, que ninguém fala nada, porque se você falar coisas boas, né, eles amassageiam o ego deles, eles ficam todos felizes. Mas quando um jornalista, quando alguém se impõe para poder mostrar, ninguém carrega a verdade, ninguém é dono da verdade sozinho. Mas quando a imprensa, quando o jornalista faz o seu papel, mostra, muitas vezes não é com o objetivo de destruir. Claro que tem muitos jornalistas canalha também, tem muitos jornalistas mercenários também, como tem em qualquer outro meio de profissional, em todos tem, né? A gente não vai, em todas as áreas tem as pessoas boas e as pessoas ruins, né? Mas a gente vê, né, o quanto a gente vê acontecer, e a maioria pela omissão, né? Às vezes pelo silêncio das pessoas, por aceitarem ser doutrinada por aqueles políticos, né, que estão ali roubando, que estão fazendo coisa errada, que estão maquiando, que estão mentindo, né, que estão fazendo coisas absurdas, mas que a população está quietinha. Eu não vou se meter nisso, eu não vou me sujar com isso, eu não vou me queimar com fulano de tal, e as pessoas ficam nessa. Então eu quero dizer que eu, como jornalista, eu vou continuar sim falando, vou continuar mostrando as coisas boas, mostrando as coisas ruins, de tudo que acontece de uma maneira geral, mas pode ter a certeza que, nunca eu vou ser doutrinado, nunca vou me calar, ficar quietinho diante daquilo que eu achar que realmente, né, é a verdade, né, os princípios da verdade. Enfim, jamais eu vou me calar, vou deixar de mostrar por benefício próprio. Então, fica a dica aí, tá bom? Nós temos que nunca se calar e não ser como a galinha, ser doutrinada, né? Aceitar tudo que impõe a nós. Nós temos que ter posicionamento e nós temos que lutar em favor da verdade, sim, sempre, mesmo que às vezes nós venhamos a ser prejudicados, que nós venhamos a perder e que nós venhamos não ter benefícios próprios, como muitas pessoas se calam, porque o benefício está chegando. Forte abraço do seu amigo jornalista Luiz Mendes.